O Brasil amanhece muito triste com a notícia da morte do ministro Teori Zavascki. Mas o editor do Cristal Vox, com a responsabilidade de nunca ter publicado uma notícia falsa ao longo de 2 anos de redes sociais, apela: ministra Carmen Lúcia, a senhora vem demonstrando altivez, a senhora vem demonstrando equilíbrio, a senhora vem demonstrando sabedoria e, principalmente, condições de comandar o país. Não só o Supremo Tribunal Federal, mas a senhora tem condições de comandar o Brasil. Não deixe a memória e o trabalho de Teori Zavascki nas mãos de um aventureiro. Não deixe que esse movimento de passar o Brasil a limpo, que foi entregue a um ministro de carreira, o qual eu chamei a atenção aqui na rede pela sua postura, pelo seu comportamento, e um dia apelei que ele honrasse sua mãe. Não deixe nas mãos de um aventureiro. Avoque para si, ministra Carmen Lúcia, o poder, a decisão e, principalmente, coloque a serviço do Brasil a sua sabedoria. Seja a senhora, ministra Carmen Lúcia, a relatora final da operação da Lava Jato, porque na senhora nós confiamos. A senhora tem demonstrado ao Brasil que nós podemos confiar na senhora. A senhora já pensou um trabalho exaustivo, um trabalho meticuloso, um trabalho responsável da equipe que foi comandada por Teori Zavascki até ontem, ser jogado na lama por um aventureiro político indicado pela equipe de Michel Temer, que todos sabem, está citado nas delações da operação da Lava Jato. Não é possível que o camarada que é réu escolha o seu juiz. Isso é inaceitável em qualquer sistema democrático. Deixe vir o outro ministro para que seja preenchido, para que o colegiado seja completo por seus julgadores. Agora não se deixe perder a dignidade do Supremo Tribunal Federal. Não deixem jogar fora o que foi construído com altivez por Teori Zavascki. Não deixem os senhores ministros, o colegiado, que bandidos de toda ordem, porque nós sabemos que tem mais de 15 senadores citados nas delações da Lava Jato, escolhem um novo ministro a seu gosto para que ele seja o engavetador do processo da Lava Jato. Ministra Carmen Lúcia, a senhora tem o dever de dar uma resposta ao Brasil. A senhora sabe que tem ministros do Supremo Tribunal Federal prontos para acabar com a Operação Lava Jato, prontos para proteger quem os catapultou para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal para pagar a conta. Nós temos vários exemplos do Ricardo Lewandowski, do Dias Toffoli, para parar por aí. Porque os outros fazem isso, alguns fazem isso na calada da noite, em jantares, em almoços com gente da pior espécie da política brasileira. Eles não têm nenhum constrangimento de se unir a esta gente que transformou o Brasil em galhofa no mundo todo, dessa gente que explodiu a Petrobras, explodiu o Tesouro Nacional. E a senhora, ministra Carmen Lúcia, tem a grande oportunidade de colocar tudo nos trilhos, de continuar o trabalho de Teori Zavascki e mostrar para o Brasil que uma mulher pode sim comandar esta pátria, que uma mulher decente como a senhora pode sim mostrar os caminhos a serem trilhados pelos brasileiros. Não tenha medo do que aconteceu com Dilma Rousseff, porque essa não tinha passado, esta não tinha tradição política. E como bem definiu o seu criador, não passava de um poste. A senhora não, ministra. A senhora já demonstrou altivez, eu repito, coragem, eu repito, independência, eu repito. E a senhora tem o que é mais necessário no ser humano. A senhora tem vergonha na cara. A senhora não tem nenhum receio de dizer que vai fazer. A senhora sai pelo Brasil
para visitar presídios, já não vendo o que ia acontecer. Coisa que esse povo que estava aí em Brasília não estava nem aí. Quanto mais tivesse bagunça nas ruas, melhor para o projeto criminoso que eles criaram para a nação brasileira se submeter a meia dúzia de bandidos que comandaram o país por 14 anos. Nós temos muita esperança na senhora. Nós temos a certeza que a senhora avocará a relatoria da Lava Jato e fará o Brasil se orgulhar do Supremo Tribunal Federal e prestar uma homenagem a Teori Zavascki pelo trabalho limpo que ele fez até ontem. E no final, um apelo, ministra. Chame para si também a investigação da morte do ministro Teori Zavascki. A senhora sabe que tudo é muito estranho no Brasil. Morreu o Toninho do PT, depois morreu o Celso Daniel, depois morreu o Eduardo Campos e agora morre Teori Zavascki. Todos eles se insurgiram contra algumas pessoas que comandavam o PT e tinham intenções não muito republicanas em favor do Brasil. É muito estranha a morte de Teori Zavascki. São muito estranhos os depoimentos que surgem dizendo que o avião teve problemas, que o avião estava muito baixo, como se tudo tivesse sido preparado às pressas para justificar um erro humano na queda de um King Air novo, zerado, com 1000 e poucas horas de voo. Não, ministra, não deixe que enxovalhem o nome do Supremo Tribunal Federal. Faça tudo para que a memória de Teori Zavascki seja honrada pela nossa Corte Suprema. E a senhora honre, por favor, a sua história como ministra, como presidente do Supremo. Não entregue a relatoria a um aventureiro qualquer. Nós brasileiros confiamos na senhora, ministra Carmen Lúcia.